Precisamos conversar. Aumente o volume e abra a cabeça. Você está no Trip FM. No flow alucinado das cidades grandes, quase ninguém para e olha para uma muda de árvore. Mas tem gente que decide parar, inclusive botar o seu próprio dinheiro, cavar um buraco, sujar as mãos e devolver para a terra aquilo que ela perdeu. Hélio da Silva não é ativista de rede social. É um homem comum, um aposentado que trabalhou muitos anos, mas que um dia olhou para o córrego Ticoatira, num vale esquecido da zona leste de São Paulo, e decidiu plantar ali o impossível. 20 anos depois, aquilo que era uma área degradada, uma espécie de esgoto a céu aberto, uma região muito repulsiva, acabou virando uma espécie de floresta urbana. São mais de 40 mil árvores plantadas uma a uma, com o dinheiro do próprio bolso dele, com método, teimosia e um carinho que ele costuma comparar ao de um pai pelos filhos. Hélio gosta de dizer que ele é 70% Dalai Lama e 30% Bin Laden, e precisou bastante desse Bin Laden para fazer a coisa dar certo e vingar. Ele não fala de natureza como quem defende uma causa, mas como quem convive com ela e é parte dela. Ele entende o ritmo do crescimento, o silêncio do tempo e a beleza de cuidar do que não é seu. Hoje o Ticoatira é o primeiro parque linear de São Paulo. Tem trilha, sombra, passarinhos, gente correndo, crianças brincando e muita gente simplesmente contemplando. Mas no fundo esse é o retrato de uma convicção, a de que um único gesto repetido todos os dias pode reinventar um lugar inteiro. Ele é uma espécie de agulha de acupuntura, um objeto muito pequeno, mas que consegue repercutir no organismo inteiro. O Trip FM de hoje recebe esse homem que trocou o terno pela enxada, sala de reunião por margem de rio, planilha por canteiro de mudas. Um brasileiro que acredita que plantar é a forma mais lenta e mais bonita de transformar o mundo. Bom, Hélio, é um prazer te conhecer. Na verdade, a gente se conheceu já faz algum tempinho aí, umas semanas, né? Mas muito legal agora poder trocar essa ideia mesmo, aprofundar um pouquinho, né? No dia que a gente se conheceu, a gente tinha uma certa limitação de tempo. Aqui a gente tem mais espaço, assim, para bater papo e para te conhecer. Hélio, a primeira coisa que eu queria saber de você é a tua origem, sabe? Eu queria conhecer um pouco a sua família, seu pai, sua mãe, não sei se você tem irmãos, em que lugar você nasceu. Eu queria voltar no tempo aí. Pô, eu tô chocado que você tem 74 anos, você aparenta ter bem menos. Mas eu queria voltar no tempo 74, 75 anos, quando você estava sendo encomendado. Onde é que a cegonha te entregou, Hélio? A linha do tempo eu nasci na cidade de Promissão, interior do estado de São Paulo, 500 quilômetros da capital, e nossa família muito grande, de seis irmãos. Na realidade eram 18 irmãos, por quê? 3 irmãs casaram com 3 irmãos, e cada um tiveram 6 filhos, lá na cidade de Promissão. Então, na realidade, grosso modo falando, nós somos em 18, né, consanguíneos. E eu nasci em 1951 lá, ficamos lá até 1958, com a crise da geada, doença nos cafezais, nós viemos tentar a vida aqui em São Paulo. Quando eu vim para São Paulo, em 1958, me radiquei, fixamos ali na zona leste de São Paulo, no bairro da Penha. E assim foi. Estudei, trabalhei. São Paulo, uma cidade linda, maravilhosa, gosto muito, não saio daqui por nada, embora já tive muitas oportunidades de mudar de país, inclusive. Aqui eu estudei, trabalhei, fui executivo de grandes empresas, criei grandes empresas aí como executivo sempre, e assim foi. Então, São Paulo, eu amo São Paulo, e a plantação de árvore que eu faço aqui também, entre outros motivos, foi de voltar um agradecimento e um tributo a essa cidade maravilhosa que é São Paulo. Agora, Hélio, queria que você me contasse um pouquinho a condição da sua família, né? Imagino que não tenha sido das mais confortáveis no início, né? Vocês tinham dinheiro, vocês tinham condição, você estudou em colégios bons, ou era uma coisa mais sofrida um pouco? Uma coisa mais sofrida e uma coisa de aprendizado diariamente. Uma família paupérrima em termos financeiros,
mas bilionárias em termos de princípio. Muito, muito riquíssimas em termos de princípio. Meu pai era praticamente um semi-analfabeto, a minha mãe totalmente analfabeta, de origem italiana, a minha mãe, meu pai, origem do Nordeste. Então, uma família muito pobre. E nós viemos para São Paulo exatamente para procurar subir um degrau em termos financeiros. Mas, às vezes, a gente sobe um degrau para sobreviver. E sobrevivemos bem, meus irmãos todos, eles foram todos para o caminho do bem. Eu, graças a Deus, também fui para o caminho reto, caminho do bem. E aqui a gente está realizado aqui em São Paulo. Mas foi uma situação muito difícil, porém, se tivesse que voltar, eu voltaria exatamente do jeito que foi. Um tempo de aprendizado, um tempo de fraternidade, generosidade e um tempo de ajuda. Ajuda e ajudados. Ô, Hélio, me fala um pouco da tua trajetória como estudante. Assim, você fez colégio de estado, colégio particular, depois você conseguiu fazer uma faculdade. Como é que foi esse lado acadêmico, digamos? Aqui em São Paulo eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade, eu já trabalhava aqui, né? Não tinha registro, mas eu trabalhava. Com 14 anos eu trabalhei com carteira de menor registrado, sempre em colégios públicos, pertencente ao que se chamava de caixa. Caixa era onde você ia na escola para comer. O pouco que tinha, a gente comia lá, ganhava cadernos de graça, livros de graça. E essa foi a nossa vida aqui em São Paulo. Me formei, estudei algo em torno de 29 anos na minha vida sem parar. Quando chegamos em São Paulo, desde os 8 anos de idade, eu estudei até 37 anos de idade, fazendo cursos aqui, ali, acolá, mas eu fiz, na época, né, o primário, o ginásio, o científico, que a gente chamava de científico na época, depois fiz faculdade de administração de empresa, fiz um lato sensu na Escola Superior de Propaganda e Marketing, em marketing também alguma coisa, mas fiz muitos cursos. Onde aparecia cursos, eu fazia. Eu fiz até cursos de torneiro mecânico, né? Para passar o tempo, para aprender alguma coisa. E essa daí foi a minha vida, mas eu nunca parei de estudar. Agora, por exemplo, que eu planto, eu leio muito, né? Eu sou um cara que leio muito. Primeiro eu gosto de ouvir pessoas e depois eu gosto de perguntar para as pessoas. E nesse ouvir e nesse perguntar é o diploma maior, esse é o bom diploma. Olha, vamos falar um pouquinho da tua trajetória nas empresas, né? Você fala assim de uma forma muito positiva, né, da tua carreira como executivo, mas você fala pouco. Eu queria entender melhor como é que foi a tua trajetória dentro do mundo corporativo, vamos dizer assim. Eu vou citar as duas últimas empresas, porque nas duas últimas empresas eu fiquei 46 anos, né? 23 anos em cada uma delas. A primeira delas foi na Copersucar União. Copersucar é a maior exportadora de açúcar do mundo, né? Várias usinas aí do interior do estado de São Paulo. E lá eu fiquei 23 anos lá, ocupando vários cargos lá na empresa. Fui muito bem sucedido lá. Em 1999, a Copersucar, que era dono da Companhia União dos Refinadores, Café Pilão, Caboclo, União, ela foi vendida. E eu saí de lá, pedi demissão em 1999, fui convidado pelo Grupo Balbo, é um grupo lá de Sertãozinho, Ribeirão Preto, usinas de açúcar, para ajudá-los e apoiá-los na criação uma das primeiras empresas de alimentos orgânicos do Brasil, que era a Native. E eu ajudei eles e nós criamos a empresa Native Produtos Orgânicos em junho de 1999. Lançamos açúcar orgânico, o primeiro produto a nível de prateleiras de supermercados, mercearia, que foi o açúcar orgânico da Native. Foi a pioneira. E depois vieram outros produtos, café, sucos, cereais, e hoje tem um leque muito grande de produtos. E eu coloquei esse açúcar, esse produto no Brasil inteiro, trazendo a experiência da Copersucar União, o que facilitou bastante, e nós colocamos esse produto no Brasil inteiro, de norte a sul, e eu também dei o suporte para eles, para nós colocarmos o produto em 72 países.
toda a Europa, Estados Unidos, Canadá, o Sudeste Asiático e por aí vai. Então, foi uma jornada muito boa, gratificante. Nós estruturamos lá tanto a área de venda, como logística, como marketing. Então, a gente estruturou todas essas áreas aí. Então, você imagine vender um açúcar, por exemplo. Eu vendi açúcar União, pacotinho de 1 quilo, sei lá, 49 centavos o quilo, lá em 99. Em janeiro de 2000, eu estava vendendo açúcar orgânico Native a 2,80. Quer dizer, 5 vezes mais, né? Então, teve que pegar algumas estratégias boas, né? E a melhor estratégia foi não vender açúcar. O açúcar orgânico era muito caro em relação ao açúcar refinado União. Então, nós começamos a contar a história. E uma história bonita, você está disposto a pagar um preço. Obviamente, vem outros predicados, como ele é diferente, sem prejudicar os outros. Mas se contar a sua história verdadeira, de onde vem esse açúcar, o que é feito com a proteção ambiental, a proteção animal, e por aí vai. Então, nós passamos a contar história, a fazer degustações em supermercados, para o consumidor ver a diferença entre um açúcar orgânico e um açúcar refinado. O açúcar orgânico, obviamente, os dois são da sacarose, mas um tem química e o outro não tem química. E o que não tem química, ele pronuncia o gosto da cana do açúcar. E foi por aí, a gente foi muito bem sucedido nesse aspecto de contar a história. Aliás, o mundo precisa de boas histórias e os consumidores estão dispostos a pagar por uma história bonita e verdadeira. Eles estão dispostos, né? O consumidor brasileiro ele tem uma dificuldade. O consumidor brasileiro e alguns outros países estão acostumados a encher a barriga e não se alimentar. Então, ele enche a barriga e se alimenta mal. Esse é o problema. E nós começamos a contar a historinha. Quantidade não vale. O que vale é a qualidade, né? Eu acho que daqui a pouco, aí na frente, você vai almoçar uma pílula. Você vai jantar uma pílula. Já. Talvez um suquinho, que também será pílula, e por aí vai. Né? Talvez seja uma boa alimentação. Então, é muito mais uma pílula de um alimento bom do que um Rivotril. Ô, Hélio, o que você acha que era a sua principal característica positiva, assim como executivo, né? O que você acha que você tinha de forte, a sua fortaleza, como dizem? Verdade, verdade e verdade sempre. Ser fiel, nunca enganar, nunca enganar. E contar a história verdadeira. Embora eu tenha saído da Native em 2022, eu tenho um leque de conhecimento, eu tenho um leque de amizades muito boa com grandes executivos. Recentemente, por exemplo, nós jantamos, faz uns dias, nós jantamos com o Zé Roberto Tambasco, que foi assessor do Abílio Diniz durante 30 e poucos anos. Nós tivemos com o Beto Pereira, que é um dos donos do Forte que domina lá Campo Grande, Santa Catarina, Paraná, Brasília. Então, prevaleceu essa grande amizade, reforçada pelo plantio de árvores. Eles me recebiam, eles não, principalmente durante a pandemia, um pouco antes, eles não recebiam ninguém lá, a nível de executivo, mas eles recebiam o plantador de árvores. Esse eles recebiam lá. Então, a gente conseguiu criar um elo muito forte de relacionamento. Eles se tornaram meus fãs, entre aspas, né? E não só eles, mas os familiares deles também, a esposa, o filho, eles me viam lá na televisão, num determinado programa lá, plantando árvore, tudo, e isso daí me ajudou bastante nesse suporte, tanto para a Native, orgânicos, que eu negociava, quanto para a gente também se sobressair com ações, eu vou dizer, ações generosas. Ô, Hélio, bom, primeiro eu vou aproveitar para dizer que eu conheço o Tambasco, mandar um abraço para ele. Boa gente, a gente fez bastante coisa pro Pão de Açúcar, na época a gente interagia com ele, fizemos uma revista para eles e tudo mais. Agora, eu queria te perguntar o seguinte, me corrija se eu estiver errado, mas a Native foi vendida a uma certa altura, né, por uma empresa gigante aí, e
Parece que foi uma transação muito boa, né? Uma venda muito, muito vultosa, digamos, né? É, você, como executivo, independente de ter sido na Native ou nas outras empresas, né, ao longo de décadas, você, além assim, dá para perceber na sua narrativa, né, que você se orgulha, que você gostou, que você foi feliz nesses lugares, mas queria saber se você acha que foi remunerado, foi bem remunerado, se você ganhou dinheiro, se você acha que foi remunerado à altura da sua contribuição. Talvez à altura eu não fosse, mas também quando você ganha um e passa a ganhar dois, é o dobro. Aquilo que você fazia com um, você pode fazer o dobro com dois. Então, a remuneração tá ótimo. Para mim foi boa, nada a reclamar, só agradecer. Mas eu acho que a Native poderia ter feito um pouco mais por mim, dada o lançamento do produto, dada a contar essa história. Mas são outros caminhos aí, né? Por exemplo, o Zé Roberto Tambaco, quando saiu do Pão de Açúcar, ele fez lá um acordo de confidencialidade, fez um acerto, saiu do mercado durante 5 anos, ganhou muito dinheiro com isso daí, merecidamente. E eu acho que a Native deveria fazer a mesma coisa comigo. Não se vende produto, se vende história, se vende carinho. Eu, como executivo, eu tratava muito mais, às vezes, do coração do cliente do que o negócio do cliente, né? Então, o discurso era totalmente outro. Eu fui falar com o cliente falou, pô, você vem aqui vender para mim? Eu falei, não, eu vim ver como é que você está de saúde, sua família está tudo bem. Não, mas você não quer me vender? Eu falei, não, você vai ter que comprar. Por que eu vou ter que comprar? Porque o seu consumidor vai pedir isso daí. Então, quando o seu consumidor começar a pedir, eu estou à sua disposição. Então, eu fui muito bem sucedido nesse aspecto aí. Mas eu acho que a Native poderia fazer um pouco mais por mim. Mas não tem problema, não. Nós sempre colhemos o que plantamos. Pessoal, vou fazer uma breve pausa aqui para fazer um convite para vocês. Você que está acostumado a ouvir a gente aqui na Eldorado ou na nossa versão em podcast, sabe que a gente está nesse programa aqui há mais de 40 anos, procurando fazer o melhor que a gente pode no sentido de trazer uma informação original mesmo, né? Trazer gente legal que tem o que dizer e que tem como transformar de alguma maneira a vida da gente, né? Essa é a minha intenção aqui quando eu paro para conversar com uma pessoa toda semana, né? E tem uma espécie de aula, um benefício, um privilégio, na verdade, maravilhoso, que eu tento transferir para vocês todos que acompanham a gente aqui no Trip FM, seja no rádio, seja na versão podcast, ou até nos cortes para a internet. Enfim, o que eu quero dizer é que a gente lançou uma plataforma, né, um espaço na plataforma Apoie-se, para que você possa contribuir com esse trabalho. Todo mundo sabe, né, qual é a urgência de um jornalismo bem trabalhado, o quanto a gente está precisando disso nesse mundo completamente do avesso que a gente está vivendo agora. Então, a tentativa do jornalismo bem feito, né, do trabalho de comunicação bem feito, é trazer referências críveis, né, pessoas que tenham o que dizer, para que você vá formando a sua consciência, a sua opinião, a partir da sua própria cabeça. Esse é um pouco o trabalho da Trip há mais de 40 anos, e é por isso que a gente inaugurou essa plataforma no Apoie-se, para que você possa contribuir mesmo, financeiramente, inclusive, para que a gente consiga fortalecer esse trabalho de tantos anos, né? A publicidade mudou muito, né? Migrou para as Big Techs, a possibilidade de vender produtos em banca também se diluiu demais. Então, hoje, uma das formas que vários veículos, né, do New York Times, a Fanzine, estão usando é justamente buscar o funding público, né? Que as pessoas que gostam do trabalho, que respeitam, que curtem, que se beneficiam do trabalho, possam contribuir com ele. Então, a hora que você puder, digite apoia.se/trip no seu navegador, no seu celular, onde você preferir para acessar a internet. De novo, é só digitar apoia.se/trip. Você vai cair nessa plataforma que é bem simples, bem direta e bem fácil, para que você possa contribuir com a gente e fortalecer o trabalho aqui do Trip FM e de tudo que a gente faz aqui na Trip. Fica o recado, espero que você curta e possa fortalecer e contribuir. Hélio, falando em implantar, né, a gente vai entrar agora no assunto que tem sido a razão pela qual as pessoas te chamam e tal. Eu queria muito conhecer a moldura do quadro e não só olhar a foto, a imagem principal, né? Mas vamos entrar nela, que é o fato de você ter
ter construído uma obra que é muito, muito interessante, muito bonita, né? Quer dizer, a partir de um lugar, de um território que acho que podia ser chamado de degradado, né? Você conseguiu numa iniciativa inicialmente sua mesmo, né? Depois outras pessoas vão se juntando, mas conseguiu transformar essa área degradada num parque mesmo, né? Num lugar muito bonito, com muitas árvores, etc. Como é que se deu esse início? Eu sei que você já contou essa história 1000 vezes, mas acho importante dizer assim, o primeiro dia em que você passou por esse lugar e se sentiu motivado para transformar ali. Dizem que uma mentira contada muitas vezes torna-se verdade, mas quando você conta muitas vezes a verdade, ela se torna deslumbrante, com provas, com documentos, com isso, né? E é isso que eu propago aí em escolas, inclusive, né? Reportagens que vão lá. Bom, eu moro na Zona Leste há 66 anos, do meu 74, e eu caminhava por ali, eu convivi com aquela área lá, com aquele terreno onde não existia ainda as avenidas que existem hoje, e eu via que aquilo lá estava se degradando dia a dia. Eu caminhava naquela região ali, depois que vieram as avenidas, eu caminhava naquela região todo dia de manhã, mas caminhava pouco, porque é um lugar perigoso. Por quê? Uma área grande, extensa, 3,2 quilômetros sentido para lá, mais 3,2 sentido para cá. Então, na realidade, aquilo lá, embora tenha uma extensão de 3,2 quilômetros, é 6,4 quilômetros. E eu via que aquilo lá, toda vez degradado, pinos de cocaína, motel a céu aberto, depósito de lixo, os comerciantes tomando conta de toda aquela área lá, porque não existia a lei da cidade limpa ainda. Então, um terreno abandonado, um terreno público, ele é de todos e não é de ninguém ao mesmo tempo. E eu vi aquela degradação. Num dia 23 de novembro de 2003, portanto, daqui 31 dias, dia 23 de novembro de 2003, eu comentei com a minha esposa e com alguns amigos que estavam por ali, com meus filhos. Falei, olha como está ficando isso, cada dia pior, pior, pior e pior. Onde vai chegar isso daqui? Como existem centenas de terrenos na cidade de São Paulo e milhares de todo o Brasil, totalmente abandonado, depósito de lixo. E quando você não ocupa uma área, alguém ocupa, ou com lixo ou com outras coisas. Então tem que ocupar. Você vê lá no Rio de Janeiro, abandonaram um monte de terreno naqueles morros lá e foram ocupados lá. Estão tudo ocupado já. E eu comentei comentei com a minha esposa, olha, não sei como apareceu isso, por isso que eu acredito muito em Deus, nas forças do universo. Alguém me falou, muda tudo isso daqui que você tem condição de mudar. Sei lá, comentei com a minha esposa, tive uma ideia agora, me veio uma ideia agora, de mudar tudo isso daqui. Ela falou, mudar como? Eu falei, olha, isso daqui faz parte de uma área, de uma região que pertencia à Mata Atlântica. A Mata Atlântica, ela vai desde o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, são milhares de quilômetros. E 100 quilômetros do litoral ao continente, nessa faixa toda, era Mata Atlântica. E hoje restam 12% da Mata Atlântica. O homem tomou conta da Mata Atlântica, não soube conviver, não soube se harmonizar com a Mata Atlântica e destruiu 88% da Mata Atlântica. À custa e sobre o progresso. Que progresso é esse que tem que destruir? Que progresso é esse que tem que destruir? Só para se ter uma ideia, para quem não sabe, 175 milhões de brasileiros moram hoje, onde era a Mata Atlântica ontem. Moram lá. E o mar está querendo o que era dele. A gente avançou até no mar. E o mar já está mandando os primeiros boletos. Opa, essa área é minha. Não vem, não. Vou derrubar tudo que vocês fizeram. E vão derrubar tudo. Por dois motivos. Pela ingerência do homem e pelas mudanças climáticas, que também é ingerência do homem. O aquecimento global, os oceanos vão aumentar e por aí vai. Então o mar vai pegar o que era dele. E um dia as árvores vão pegar também o que eram delas. Isso é certeza. As árvores vão pegar. Então eu resolvi plantar árvores, todo mundo me desestimulou, minha esposa desestimulou, meus amigos, meus filhos.
mas me desestimularam, preocupados com a minha segurança, porque ali era um lugar perigoso ali. E quando todo mundo me desanimou, eu falei, não, agora é que eu vou, porque todo mundo me desanima. Quando é coisa fácil, a multidão faz. Quando a coisa é muito difícil, os malucos fazem. Os malucos vão atrás disso daí. Então eu fui atrás, fui aí nessa região de Piracicaba, Limeira, eu estive ontem o dia inteiro lá, comprando mudas. Eu fui lá em Piracicaba, comprei 200 mudas e plantei. Porém, eu só plantava sábado e domingo, porque eu era executivo, viajando o Brasil, o mundo e tal, e eu só plantava sábado e domingo. Plantei as 200, sozinho, e um dia, 3, 4 meses depois, eu passei lá e haviam destruído as 200. Eu não sabia quem, porque eu nem... E alguém me falou, você está vendo, nós te falamos que ia ser problema, isso, aquilo, tal, desiste disso, não gasta dinheiro aí e tal. E o que você vai fazer? Eu falei, bom, agora eu vou plantar 400, 200 no mesmo lugarzinho que destruíram as 200 e as outras 200 eu espalho. Não, você está louco, eu fui em frente. 5, 6 meses depois, já avançamos para o ano 2004 aí, 5, 6 meses depois eu fui lá ver as 400, também haviam destruído. E todo mundo, está vendo? Nós falamos, você é teimoso, agora vamos ver se você para essa lição que você teve agora, mais uma, para com isso. Eu falei, não, o que você vai fazer agora? Eu falei, agora eu vou plantar 5.000 aqui. 600 no mesmo lugarzinho e outras para lá. E assim foi. Nesse espaço de tempo, até em função de eu trabalhar na Native, eu fiz muita amizade com o governador Alckmin, com o José Serra, que era o prefeito, e o Eduardo Jorge, secretário do Verde e Meio Ambiente. Num dia 5 de junho, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, eu consegui levar lá essas autoridades, lá naquela área abandonada, degradada, onde eu já estava plantando parte daquelas 5.000 lá. E eles me falaram lá que se até 2008 houvesse ali 5.000 árvores, conforme eu havia dito, eles desengavetariam planos que existiam na prefeitura de criar parques lineares na cidade de São Paulo. Aquilo para mim foi um desafio também. Só que ao invés de eu começar a plantar 5.000 naquelas 600 que destruíram, 200, não, eu vou mudar de estratégia. Eu vou começar num outro lugar. E aí eu comecei numa comunidade. Lá existe uma comunidade grande, como existe em São Paulo, várias regiões aí. E eu comecei lá, essa foi uma estratégia. Essa foi a estratégia. Comecei a plantar lá e esse pessoal da comunidade já me conhecia de algumas coisas de lá e falou, seu Hélio, dá para você plantar para a gente aqui jaca, abacate e manga, que são frutíferas, né? Falei, claro que dá. Vou plantar jaca, manga, abacate e outras frutas frutíferas aqui, para todos nós, inclusive para você. E assim foi. E eu comecei a plantar lá, nessa região, e um dia eu me encontrando com eles, eu falei, olha, aquilo que eu estou fazendo aqui, para o parque, tudo, para o parque não, para essa área degradada, eu vou precisar de vocês. Mas o que você vai precisar? Eu falei, olha, eu atendi um pedido de vocês, de plantar frutíferas, e agora eu vou precisar que vocês tomem conta do parque para mim, que tem gente destruindo o parque. Não, pode deixar. E eles passaram a ser, aquilo que aparentemente era um incômodo, passou a serem os meus aliados. Ou seja, quando você envolve a comunidade, é poderoso. Quando você vira as costas para a comunidade, a coisa não anda. Claro que tem problemas aqui, problemas ali, tem gente boa, tem gente que não são boas, mas isso existe com advogados, até com, sei lá, com médicos, com todo mundo existe, gente boa, gente ruim. E assim foi feito. Com o tempo eu descobri quem me destruía as árvores, daí um pessoal lá, o próprio pessoal da comunidade foi lá e amedrontou essa pessoa, olha, você não mexe mais aqui, e papá. E assim foi caminhando. De modo que, em 2008, já existiam as 5.000 árvores lá. Nesse caminho aí eu fui encontrando voluntários, posso ajudar? Pode, mas voluntários vêm e vão. E está certo, porque não é a missão deles, não é a jornada deles, é a minha jornada.
né? Então eles vêm, vão, agradeço muito esse pessoal que me ajudou e que me ajuda até hoje, alguns deles. Mas eles ficam 1 mês, 2 meses, talvez 2 anos, talvez 3 anos, mas eles vão embora. Mas ajudam. Então a gente agradece. E em maio de 2008 se criou ali o primeiro e o maior parque linear da cidade de São Paulo, né? Hoje é o primeiro parque de São Paulo e o quarto parque linear do mundo hoje, né? O reconhecido, tem 2 nos Estados Unidos, tem um no Chile e tem esse no Brasil. E eu costumo até brincar, esses 2 dos Estados Unidos e esse do Chile foram bancados, custeados por pessoas jurídicas, empresas. Esse foi feito por um louco, um maluco, uma pessoa que teve 1000 motivos para desistir de tudo. Mas eu fui em frente e tem esse esplendor hoje. Então, na realidade, hoje são mais de 160 espécies de árvores da Mata Atlântica, propositadamente, só Mata Atlântica. Cada 12 que eu planto, uma é frutífera, então tem mais de 3.000 frutíferas silvestres lá, tipo araçá, goiaba, jabuticaba, pitangas, cerolas e por aí vai, amoras e por aí vai. Então, meu objetivo, além de atrair pessoas, era atrair pássaros e insetos, muitos insetos lá, né? E quem faz o controle desses insetos são os pássaros, né? A própria natureza, né? Então eu comecei a fazer isso daí, criou o parque. E quando se cria um parque, diferente de uma área pública, vai um pouco de infraestrutura para lá. Vai lá segurança, vai banheiro, vem aparelho de ginástica, vem aulas lá de dança e por aí vai. Então eu tenho muitos depoimentos lá do tipo assim: olha, senhor Hélio, o senhor me curou. Falei, como eu te curei? Minha formação é outra, não é na área de medicina. Não, é que antes de ter esse parque aqui, os meus filhos saíam para trabalhar e pediam, ó, tranca a casa, não abre para ninguém, problemas de assalto. E eu vivia lá enclausurada, centenas de pessoas. Eu vivia enclausurada lá e eu fui no médico. Fiquei com uma depressão terrível, o médico falou que fisicamente eu estava boa, mas o quadro depressivo meu estava no grau, na escala 4 de uma escala de até 5, né? E era que é para me sair, fazer amizades, passear em parque, em praça, convidar amiga para almoçar, mas não dava para fazer. Perigosa a área lá. E quando veio o parque, como veio segurança, meus filhos começaram a me liberar. E eu me liberei de toda aquela doença que eu tinha. Isso comprova que o verde cura, e cura mesmo. Há uma atividade milenar, pelo menos lá no Sudeste Asiático, de passeio de floresta. Tanto é que os resorts do mundo hoje, os maiores dele, criaram uma atividade que chama banho de floresta. Banho de floresta, você junta lá os hóspedes lá e vai para a floresta com psicoterapeutas, às vezes biólogos, eles vão acompanhando e contando as histórias daquelas árvores lá, olha, isso é isso e aquilo lá. E isso, Paulo, e quem está nos ouvindo, isso realmente cura. E cura a doença mais perniciosa do ser humano, desde quando ele saiu das cavernas, há milhares de anos atrás, lá, que é a depressão. Ele já saía para caçar com depressão, porque ele não sabia se voltava. Os bichos comiam as pessoas lá. E o verde cura, e o verde curou. Tanto é que tem essa atividade aí. E tem vários relatos lá de crianças. Tem crianças que, logo que eu comecei a plantar, lá em 2004, 2003, 2004, 2005, passava poucas crianças com os pais, que era perigoso, e ficava me observando lá, olhando tal, até que um dia eu comecei a chamá-las. Vem cá, vem cá. Eles olhavam todo desconfiadinho tal, os pais também, criança de 5 anos, mas eles iam até mim, até eu lá e quer plantar uma árvore? Quero. Aí eu deixava eles plantar uma árvore, ajudava, às vezes o pai também ajudava, tal. E depois, para dar essa conjuntura entre eles, eu falava para ele o seguinte: como é que você chama? Ele falava Pedro. Fala, Pedro, ó, você me ajudou a plantar, essa árvore agora é sua. E ela vai chamar Pedro. Então, é isso, Paulo. Isso é que me realiza. Não é o dinheiro, não. O dinheiro que eu ganho, eu estou gastando. Eu estou gastando. Deixa eu pegar
uma brecha aqui. Você já falou de uma certa forma, mas eu queria entender melhor, né? Eu vejo que até pela tua vivência em corporações e empresas, né? Você é um cara metódico, organizado, que pensa, estratégico, né? Você contou a tua abordagem do pessoal da comunidade, como foi importante, né? Agora, tem uma coisa que eu queria entender melhor, assim, como é que você foi guiando a sua própria estratégia de plantio, né? Porque a gente sabe que um dos problemas de uma cidade como São Paulo é que vem muitas espécies predadoras, né? Espécies que não são nativas, etc. Eu me lembro de ter entrevistado anos atrás o Ricardo Cardim, você deve conhecer, que é um cara que estuda bastante a vegetação original, né? De São Paulo e tal, e ele fala muito isso, né? Como foi e é negativo, né? A vinda dessas espécies que não são daqui, que acabam virando predadores e tudo. Como é que você fez para entender, para estudar esse tema? Você começou já sabendo que espécies plantar ou foi aprendendo ao longo do processo? Ô, Paulo, você veio do mercado publicitário, ou é do mercado publicitário. No mercado publicitário tem uma frase que diz o seguinte, faz parte da estratégia, claro. Onde está o ponto de dor? Eu vou atacar o ponto de dor. E um dos pontos de dor eram árvores erradas, no lugar errado e da espécie errada. São Paulo, tem 650 mil árvores. Eles estão fazendo um levantamento agora para atualizar. 650 mil. Das 650 mil, 300 mil são árvores erradas. São ficus e tipuanas. Tipuana é uma árvore originária do norte da Argentina, sul da Bolívia, e ela tem uma longevidade de 80 a 100 anos. Ela arrebenta a calçada, e quando ela está se aproximando do prazo de validade dela, qualquer ventinho, qualquer chuva, ela cai. Quando você vê uma árvore caída aqui em São Paulo, 90% de chance de ser uma tipuana. Pelo vento, não só pelo vento, mas pelo prazo de validade. Então eu aprendi a estudar árvores, a saber de árvores. Nós trabalhamos junto, eu e o Arri Lourenço, que é o criação, Arri Lourenço, que é o criador de um livro, vários livros, Árvores Brasileiras. Então eu só planto Mata Atlântica, só Mata Atlântica. Você falou do Ricardo Cardim, estaremos juntos daqui a pouco, semana que vem nós vamos estar juntos. O Ricardo Cardim, não sei se sabe da história dele, é muito meu amigo. E esse dia eu fui no lançamento do livro dele e falou, senhor Hélio, e falando para todo mundo, eu até fiquei meio assim, meio inquieto. Ele falou, Hélio, eu sou o que eu sou hoje graças a você. Você lembra que eu fui lá no seu escritório, que era Nativa, em 2006? Eu vi uma reportagem sua num canal de TV e fui lá falar com você, você me recebeu muito bem, te agradeço. E você falava com tanto amor, tanto desejo em árvore, que eu saí de lá e eu fui fazer um curso na USP de botânico. Fui lá, me formei lá, porque eu era um dentista. E o meu escritório era ali na Berrini. Mas você me falou com tanta paixão que eu me apaixonei também por árvore. E aí eu mudei toda a minha vida. Então ele estava falando assim, eu sentia meio lisonjeado até, né? Você é responsável por isso daí tudo. Mas o Cardim é um cara espetacular, um cara bacana. Estaremos juntos num evento no Sesc agora, aqui no Ipiranga. Ele vai ser o mediador e eu vou ser o entrevistado lá. Então é muito legal. Então tem muitas árvores erradas. Ali mesmo, naquela área abandonada, quando eu comecei a plantar, teve lá um pessoalzinho que andou plantando também. Mas sabe quando você tem um ficus dentro de casa, num vaso, e o vaso começa a arrebentar, a trincar? Eles pegavam e levavam para lá. E eu orientava, não pode plantar isso, aquilo e tal. E eu fui educando essas pessoas aí. Então, de árvore, eu fui me informando, eu fui lendo, eu fui perguntando. E tem uma coisa que diz, Paulo, que o melhor diploma que a gente tem na vida, e vão me perdoar depois, se quiser cortar, fica à vontade, são diplomas de PV. Diploma de PV é puta véia. É aquilo que você vai aprendendo no seu dia a dia. O Paulo deve ter aprendido muito isso também. Eu aprendi, todos nós, se tivermos um ouvido bom, a gente vai aprendendo. E às vezes, Paulo, a gente aprende com gari, se aprende com servente de pedreiro qual é a melhor massa para chapiscar uma parede. Então você vai aprendendo. Né? Eu fiz palestra em colégios classe A aí,
E eu falei para eles, qual é o perfil de palestrante que vocês têm aqui? Não, tem que ter livro publicado, tem que ser isso, então é Cortella, é o outro, é o outro, é o outro, é o outro, é o Pondé e tal. Eu falei, e eu? Como é que vocês me chamaram? Não, a gente viu lá, sei lá, numa TV lá. E eu fiz a palestra, as crianças adoraram aquilo lá, e depois eu dei uma sugestão para a diretoria. Aceitou a sugestão? Aceito. Chama um gari para fazer uma palestra aqui para vocês. Vai ensinar muito. Vai falar errado, não tem problema, mas ele vai falar qual é a atividade dele. Aí eles me perguntaram, mas para que isso? Que é ele que recolhe o nosso lixo. Mal remunerado, acorda 4h30 da manhã, sobe num caminhão, fica o dia inteiro correndo para lá e para cá, para ajudar a gente. E sabe o que é isso, pessoal? Amor. Isso é amor. Você já pensou se tiver uma greve de garis? Como é que faz? Então, Paulo, a gente tem muito que aprender nessa vida. Eu tô aprendendo ainda e estou dividindo esse aprendizado. E se você não dividir, não vale nada. É como amor e conhecimento. Se não dividir, joga no lixo. Hélio, para confirmar a sua tese, eu não vou cortar o trecho da puta velha. Aliás, eu vou dar destaque para esse trecho, porque ele é muito importante. E para confirmar essa tua tese, eu devo dizer que nesses nossos 40 anos aqui fazendo conteúdo e, enfim, tentando plantar as nossas árvores, né? Um dos maiores professores que a gente teve foi um cara chamado Luiz Alberto Mendes, que ficou 32 anos preso no sistema prisional brasileiro, que você deve saber como é que é, né? Depois conseguiu a liberdade e ficou muitos anos trabalhando com a gente já com a liberdade e tal, mas a gente contratou ele preso, a gente contratou ele lá no Carandiru, eu fui lá contratá-lo, né? E ele foi o primeiro e acho que até hoje o único colunista da mídia brasileira que escrevia de dentro do sistema prisional com privação de liberdade, né? Então, só para comprovar que a gente pode aprender com todo mundo. O Luiz foi um dos grandes mestres que ensinou muito para a gente aqui e fica o meu registro, que ele faleceu aqui na época da pandemia, mas assim, ensinou muito para a gente e para muita gente por aí, porque ele publicou, acho que se não me engano, 8 ou 10 livros, depois de ter... Aliás, enquanto estava preso ele publicou alguns e depois de solto publicou vários outros. Mas, o Hélio, eu queria pegar um momento que você narrou aí, que para mim é muito especial, né? Eu até, quando a gente se encontrou, foi num evento, né, lá da Motiva, do Instituto Motiva, a gente conversou um pouquinho sobre isso, mas eu queria aprofundar. Que é aquele momento em que você planta as 200 árvores e volta lá, alguém arrancou. Depois você planta 400, volta lá, alguém destruiu. Nessa hora, eu acho que eu poderia apostar, sem medo de errar muito, que 98% das pessoas sairiam xingando, injuriadas e nunca mais voltariam ali, né? E você falou de uma motivação maior ainda. Agora eu vou plantar 5.000. De onde vem essa capacidade de reagir dessa forma a uma frustração grande, né? Deve ter sido muito grande a frustração de você ir lá, gastar o seu dinheiro, você não é um milionário, gastar o seu dinheiro, comprar as músicas, teu trabalho físico ali de buscar, trazer, plantar, e alguém vai lá no sangue ruim, como dizem, eu estava citando ali a cadeia, né? Como dizem na cadeia, na base do sangue ruim, vai lá e arranca. Como é que de onde veio essa vontade de reagir de forma positiva a alguém que te faz um mal, assim? Ô Paulo, isso daí vem do amor incondicional pela causa. Amor incondicional. Esse amor incondicional matou milhares e milhares na Santa Inquisição, nas guerras, por aí. São milhares de heróis que foram mortos pela causa. E eu fui em frente ali com muita resiliência, muito problema com o poder público. Enquanto estava abandonado, ninguém ligava para aquilo. Quando começou a gente fazer aquilo, foi um monte de gente lá querendo dar palpite, mas não fazer nada, só palpiteiros. Com a questão, foi muito, mas eu me apeguei, Paulo, à fraternidade, à solidariedade, à generosidade, porque tudo aquilo que está acontecendo lá e vai acontecer mais coisa, tudo isso foi planejado na minha cabeça, no meu diário. Eu tenho um diário lá.
vai ser objeto de livro agora. Eu até estou procurando patrocinador para livro aí, mas veio o pessoal dar lá para a Lei Rouanet 5 milhões para a Cláudia Raia e não dá 200 mil para um livro. Vai ter livros infantis também, uns 8 capítulos de livros infantis. Era uma vez um senhor que não se conformava, tal, tal. E esse livros infantis partiu da carência das crianças hoje. Eu frequento escolas lá e são muito carentes. E quando eu vou lá, Paulo, nessa escola, eu sou um herói lá, porque eles me veem. Muitas professoras, muitas escolas usam os meus documentários, as minhas entrevistas, as minhas reportagens, para dar aula de sustentabilidade. Então, eu, quando chego lá, Paulo, é abraço para tudo quanto é lado, é perguntar, me apalpar para ver se eu existo mesmo, tal. Paulo, isso vale milhões de dólares. Isto vale milhões de dólares. Isto é o valor verdadeiro. Então, foi muito resiliente, foi muito em frente, eu não desisti e não vou desistir. Aquilo, quando começou a ficar bonito, aquele pessoal que eventualmente era contra, inclusive políticos, secretarias, eles passaram. Falei, bom, já que está aí, já que o teimoso está aí, e já que a mídia internacional começou a divulgar, eu ganhei 2 prêmios lá em Cannes, lá na França, lá no curta-metragem. Um chama 33-321. E por que esse nome? Na época do filme já existia lá 33-321 árvores. Então nós ganhamos um prêmio lá. Vamos ganhar outro agora. Nós tivemos um filme que ganhamos em 2014 e agora o pessoal de Cannes, da França, Canal 5, uma coisa assim lá, ligou para o cineasta aqui em São Paulo, Rafael Machado, para atualizar. Ele já atualizou e está mandando para lá. Então, quando o nome do Hélio, Ticoatira, começou a aparecer, a turma começou a me abraçar. Ótimo, bacana, legal. Quer dizer, estão se convertendo para isso daí. É bom, mas eu nunca pensei em desistir daquilo lá. Nunca pensei em desistir de ser feliz. Hélio, você mencionou, quando estava contando a sua história, que você, depois de um tempo, descobriu quem fazia essa maldade aí de arrancar as mudas, de detonar o seu trabalho. Você teve contato com essa pessoa? Você chegou a conversar? Você descobriu a motivação dela? Essa história aí, você teve acesso a essas pessoas? Tive. Foi um comerciante que destruíam lá, porque eu comecei a plantar, coincidentemente, na frente da loja dele, e ele falou que não era para plantar, porque aquele espaço ele ocupava para estacionar carro, o pessoal da loja lá, clientes dele, e quem passava do lado de lá da avenida não podia ver o letreiro dele, a loja dele. Então eu fui falar com ele, ele falou quantas eu plantava, ele iria destruir, que não era para plantar nunca mais ali, porque ele era o dono daquele pedaço lá. E aí eu convidei os meus amigos lá da comunidade para ir lá falar com eles. E o pessoal foi lá falar para eles e resolveu a situação lá, né? Então, às vezes quem resolve a situação é o Bin Laden. Eu estava fazendo uma palestra na Fundação Getúlio Vargas uma vez e um executivo lá me falou quem é o Hélio além da formação acadêmica. Falei, o Hélio ele é 70% Dalai Lama e 30% Bin Laden, né? Porque se você for só Dalai Lama, você sofre muito. Agora, se você apertar um modo Bin Laden, às vezes você resolve. E eles queriam saber o que é o Bin Laden. Quando eu usei o Bin Laden. Aí eu citei um exemplo para eles lá, que uma vez eu estava plantando uma araucária e chegou um senhorzinho, meio de idade, e falou, você está plantando uma araucária? Eu falei, estou. Quando ele falou araucária e era uma araucária, eu falei, pô, ele entende de árvore. Araucária. E ele falou, em quanto tempo essa araucária vai dar pinhão? Eu falei, entre 16 e 20 anos vai dar pinhão aqui. E aí ele falou, mas o senhor acha que o senhor vai comer pinhão desse pé? Caramba, em vez dele me agradecer que eu estava plantando para o filho dele, para o neto, para o meu, para todos, ele me deu aquela estocada lá, né? Eu me senti, eu falei, bom, deixa eu apertar o modo Bin Laden agora. Falei, olha, se eu vou comer pinhão aqui ou não, é outra coisa, não me preocupo com isso. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Ele falou, qual? Você não vai comer pinhão daqui. Não, eu vou morrer antes. Falei, vai. Com esse tipo de pensamento, com esse tipo de comentário, você não vai durar muito tempo, não. Você tem que rezar para comer peru no Natal ainda, esse ano. Aí ele saiu todo resmungando, xingando lá. Então, às vezes,
você tem que ser meio duro com as pessoas. Né? Elio, deixa eu pegar esse lado Bin Laden aí e trocar uma ideia com você sobre isso, né? Ao longo desses 40 anos da Trip, a gente entrevistou um monte de Bin Laden, um monte de Dalai Lama, e a gente continua fazendo isso todo dia praticamente, né? E ao longo do tempo a gente se envolveu também com alguns projetos, sabe? Inclusive aqui na Zona Sul, muitos anos atrás, a gente se envolveu com um projeto educacional muito interessante que tinha lá, tem lá até hoje, e ajudou um pouco e tal. E foi viver um pouco essa realidade, né? Porque a imprensa tem muito isso de ficar num gabinete observando tudo, mas não vai para campo, né? Não gasta a sola de sapato. Quando a gente se envolveu com esse projeto, a gente viu muito das coisas que você está falando, né? Primeiro, se não envolve a comunidade, você não chupa um chicabom, né? Você não faz nada. É isso aí. E outra coisa é o aprendizado com o tradicional, com o que já está lá, né? Você ser humilde intelectualmente, culturalmente, para aprender com quem já está lá, com quem já está no lugar, com quem, enfim, domina aquele campo, né? Mas tem uma outra questão também, eu falei agora do sistema prisional, do Luiz Mendes, tem uma questão também importante que é o seguinte, a gente sabe que existe um poder gigantesco hoje no Brasil, que é o poder do crime organizado, né? Ele domina uma parte enorme do país, apesar de muita gente ainda não saber ou não ter consciência disso, né? Quer dizer, tem vários lugares do Brasil onde você não pode fazer nada se não for autorizado pelo chefe pelo comando, né, do crime, seja qual for a organização, qual for o sistema. Você teve que conversar com essas lideranças? Você teve algum contato com essa... Nesse projeto que a gente participou, não era possível fazer nada sem conversar com essas lideranças. Eu fui pessoalmente, inclusive uma vez, conversar com o chefe do tráfico lá, porque a gente queria fazer um Dia das Crianças lá, e não ia fazer nada sem autorização dele. Então eu tive que ir lá pessoalmente conversar com o cara e tal, pedir a bênção dele. E ele autorizou a gente a fazer um Dia das Crianças lá nessa favela. Você teve que conversar, você tem que manter contato com representantes desse poder? Não, nunca conversei com ninguém, mas eles vêm por osmose. Quando a comunidade pede para você plantar alguma coisa para fazer, como frutas, isso daí está intrínseco. Eles têm conhecimento que aquela ação é boa e é para eles. Esse pessoal das comunidades, a última coisa que eles querem é a polícia lá. A última coisa que eles querem lá. Então, isso daí eu acho que foi por osmose. Nunca conversei com ninguém, mas sou um cara que, segundo a comunidade lá, um cara respeitado, um cara conhecido. Todas as reportagens que saem, eu incluí vários deles no meu grupo, tenho um grupo de 130 pessoas, eu incluo, hoje, por exemplo, saiu uma reportagem no G1, eu mandei para lá. Então eles agradecem, muito obrigado, tomamos conhecimento e tal. E tem que fazer, você vê, você está falando em comunidade, aí, Paraisópolis, a coisa de um mês atrás, 2, o pessoal da USP, estudantes, foram lá medir temperatura, fazer um trabalho e medir a temperatura. Paulo, 44 graus estava na comunidade de Paraisópolis. 2 quilômetros depois, eles foram 2 quilômetros depois no Morumbi ali, 34 graus. Ou seja, ela está abandonada sob todos os aspectos. Quer seja um material de construção, lá na favela, que absorve calor, não tem árvore. Muitas daquelas vielas estão totalmente teflonadas, não há infiltração de água mais, e no Morumbi tem tudo lá. Ou seja, eles merecem um pedacinho desse bolo também, eles estão lá. Nós temos que ajudá-los. Menos corrupção e mais ação. Mais ação é que falta. Ou seja, você falou aí que eles ocupam territórios. Não é território do Brasil mais. Não é território do Brasil mais, embora esteja aqui dentro. Né? E tem um pessoal aí fazendo vistas grossas com isso. Não é para chegar lá e matar, oprimir, não. É para fazer o que tem que ser feito. Dinheiro tem, e muito dinheiro. É só dar destinação
correta. Você vê esse negócio da COP30 lá, eu não sei se você está acompanhando, eu estou acompanhando lá. Você faz COP30 e hoje está aprovando lá um negócio para explorar petróleo. Não é discurso esquizofrênico esse. Isso é esquizofrenia. Né? Então está o resultado aí. Mas ao invés da gente ficar só criticando, eu estou fazendo. Queria te perguntar sobre isso também, né? Assim, de fato você foi lá e fez, né? Em vez de ficar esperando ou reclamando, né? Por outro lado, na verdade, eu queria te ouvir sobre isso, né? Quer dizer, o que a gente tem que esperar? Que mais velhos se movam sozinhos, peguem as suas economias e transformem o lugar, ou que mais Alckmin, como você falou, né? Você citou o nome de um político que foi lá, tomou uma atitude e te ajudou, pelo que eu entendi. Quer dizer, o que a gente devia exigir? Que o governo fizesse a sua parte decentemente, que a gente não tivesse tanta área degradada, ou que fizesse o que você acabou de falar, né? Que fosse nas favelas, em vez de invadir as casas e matar, que fosse levar serviço. A gente devia botar nossa energia para esse lado ou arregaçar as mangas e tentar fazer com as próprias mãos como você fez? Paulo, eu acho que o ser humano, como os animais também, todos os animais, eles aprendem por mimetismo. Quando eles vêem lá alguma ação boa que o Paulo está fazendo, fala, pô, vou lá ajudar o Paulo. Puta, eu posso fazer igual o Paulo. Por exemplo, olha que proeza legal que esse dia. Eu fui homenageado no SOS Massa Atlântica, em 2022, época da pandemia. Eu fui lá fazer uma palestra, conversar com o pessoal lá da SOS Massa Atlântica, e eu fiz a palestra e depois, acho que o Mário Mantovani, a diretora lá, Márcia Irota, falou, Hélio, você sabia que você já foi responsável pela criação de 250 grupos de plantadores de árvore no Brasil inteiro? Eu falei, não sei disso aí, não. Como é que vocês sabem disso? É que quem quer plantar árvore lá no Pará, em Porto Alegre, lá em Campo Grande, enfim, em vários locais, muitos deles ligam para a gente aqui. Precisamos conversar. Aumente o volume e abra a cabeça. Você está no Trip FM. No flow alucinado das cidades grandes, quase ninguém para e olha para uma muda de árvore. Mas tem gente que decide parar, inclusive botar o seu próprio dinheiro, cavar um buraco, sujar as mãos e devolver para a terra aquilo que ela perdeu. Hélio da Silva não é ativista de rede social. É um homem comum, um aposentado que trabalhou muitos anos, mas que um dia olhou para o córrego Ticoatira, num vale esquecido da zona leste de São Paulo, e decidiu plantar ali o impossível. 20 anos depois, aquilo que era uma área degradada, uma espécie de esgoto a céu aberto, uma região muito repulsiva, acabou virando uma espécie de floresta urbana. São mais de 40 mil árvores plantadas uma a uma, com o dinheiro do próprio bolso dele, com método, teimosia e um carinho que ele costuma comparar ao de um pai pelos filhos. Hélio gosta de dizer que ele é 70% Dalai Lama e 30% Bin Laden, e precisou bastante desse Bin Laden para fazer a coisa dar certo e vingar. Ele não fala de natureza como quem defende uma causa, mas como quem convive com ela e é parte dela. Ele entende o ritmo do crescimento, o silêncio do tempo e a beleza de cuidar do que não é seu. Hoje o Ticoatira é o primeiro parque linear de São Paulo. Tem trilha, sombra, passarinhos, gente correndo, crianças brincando e muita gente simplesmente contemplando. Mas no fundo esse é o retrato de uma convicção, a de que um único gesto repetido todos os dias pode reinventar um lugar inteiro. Ele é uma espécie de agulha de acupuntura, um objeto muito pequeno, mas que consegue repercutir no organismo inteiro. O Trip FM de hoje recebe esse homem que trocou o terno pela enxada, sala de reunião por margem de rio, planilha por canteiro de mudas. Um brasileiro que acredita que plantar é a forma mais lenta e mais bonita de transformar o mundo. Bom, Hélio, é um prazer te conhecer. Na verdade, a gente se conheceu já faz algum tempinho aí, umas semanas, né? Mas muito legal agora poder trocar essa ideia mesmo, aprofundar um pouquinho, né? No dia que a gente se conheceu, a gente tinha uma certa limitação de tempo. Aqui a gente tem mais espaço, assim, para bater papo e para te conhecer. Hélio, a primeira coisa que eu queria saber de você é a tua origem, sabe? Eu queria conhecer um pouco a sua família, seu pai, sua mãe, não sei se você tem irmãos.
em que lugar você nasceu. Eu queria voltar no tempo aí. Pô, eu tô chocado que você tem 74 anos, você aparenta ter bem menos. Mas eu queria voltar no tempo 74, 75 anos, quando você estava sendo encomendado. Onde é que a cegonha te entregou, Hélio? A linha do tempo eu nasci na cidade de Promissão, interior do estado de São Paulo, 500 quilômetros da capital, e nossa família muito grande, de seis irmãos. Na realidade eram 18 irmãos, por quê? 3 irmãs casaram com 3 irmãos, e cada um tiveram 6 filhos, lá na cidade de Promissão. Então, na realidade, grosso modo falando, nós somos em 18, né, consanguíneos. E eu nasci em 1951 lá, ficamos lá até 1958, com a crise da geada, doença nos cafezais, nós viemos tentar a vida aqui em São Paulo. Quando eu vim para São Paulo, em 1958, me radiquei, fixamos ali na zona leste de São Paulo, no bairro da Penha. E assim foi. Estudei, trabalhei. São Paulo, uma cidade linda, maravilhosa, gosto muito, não saio daqui por nada, embora já tive muitas oportunidades de mudar de país, inclusive. Aqui eu estudei, trabalhei, fui executivo de grandes empresas, criei grandes empresas aí como executivo sempre, e assim foi. Então, São Paulo, eu amo São Paulo, e a plantação de árvore que eu faço aqui também, entre outros motivos, foi de voltar um agradecimento e um tributo a essa cidade maravilhosa que é São Paulo. Agora, Hélio, queria que você me contasse um pouquinho a condição da sua família, né? Imagino que não tenha sido das mais confortáveis no início, né? Vocês tinham dinheiro, vocês tinham condição, você estudou em colégios bons, ou era uma coisa mais sofrida um pouco? Uma coisa mais sofrida e uma coisa de aprendizado diariamente. Uma família paupérrima em termos financeiros, mas bilionárias em termos de princípio. Muito, muito riquíssimas em termos de princípio. Meu pai era praticamente um semi-analfabeto, a minha mãe totalmente analfabeta, de origem italiana, a minha mãe, meu pai, origem do Nordeste. Então, uma família muito pobre. E nós viemos para São Paulo exatamente para procurar subir um degrau em termos financeiros. Mas, às vezes, a gente sobe um degrau para sobreviver. E sobrevivemos bem, meus irmãos todos, eles foram todos para o caminho do bem. Eu, graças a Deus, também fui para o caminho reto, caminho do bem. E aqui a gente está realizado aqui em São Paulo. Mas foi uma situação muito difícil, porém, se tivesse que voltar, eu voltaria exatamente do jeito que foi. Um tempo de aprendizado, um tempo de fraternidade, generosidade e um tempo de ajuda. Ajuda e ajudados. Ô, Hélio, me fala um pouco da tua trajetória como estudante. Assim, você fez colégio de estado, colégio particular, depois você conseguiu fazer uma faculdade. Como é que foi esse lado acadêmico, digamos? Aqui em São Paulo eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade, eu já trabalhava aqui, né? Não tinha registro, mas eu trabalhava. Com 14 anos eu trabalhei com carteira de menor registrado, sempre em colégios públicos, pertencente ao que se chamava de caixa. Caixa era onde você ia na escola para comer. O pouco que tinha, a gente comia lá, ganhava cadernos de graça, livros de graça. E essa foi a nossa vida aqui em São Paulo. Me formei, estudei algo em torno de 29 anos na minha vida sem parar. Quando chegamos em São Paulo, desde os 8 anos de idade, eu estudei até 37 anos de idade, fazendo cursos aqui, ali, acolá, mas eu fiz, na época, né, o primário, o ginásio, o científico, que a gente chamava de científico na época, depois fiz faculdade de administração de empresa, fiz um lato sensu na Escola Superior de Propaganda e Marketing, em marketing também alguma coisa, mas fiz muitos cursos. Onde aparecia cursos, eu fazia. Eu fiz até cursos de torneiro mecânico, né? Para passar o tempo, para aprender alguma coisa. E essa daí foi a minha vida. Mas eu nunca parei de estudar. Agora, por exemplo, que eu planto, eu leio muito, né?
Eu sou um cara que leio muito. Primeiro eu gosto de ouvir pessoas e depois eu gosto de perguntar para as pessoas. E nesse ouvir e nesse perguntar é o diploma maior, esse é o bom diploma. Olha, vamos falar um pouquinho da tua trajetória nas empresas, né? Você fala assim de uma forma muito positiva, né, da tua carreira como executivo, mas você fala pouco. Eu queria entender melhor como é que foi a tua trajetória dentro do mundo corporativo, vamos dizer assim. Eu vou citar as duas últimas empresas, porque nas duas últimas empresas eu fiquei 46 anos, né? 23 anos em cada uma delas. A primeira delas foi na Copersucar União. Copersucar é a maior exportadora de açúcar do mundo, né? Várias usinas aí do interior do estado de São Paulo. E lá eu fiquei 23 anos lá, ocupando vários cargos lá na empresa. Fui muito bem sucedido lá. Em 1999, a Copersucar, que era dono da Companhia União dos Refinadores, Café Pilão, Caboclo, União, ela foi vendida. E eu saí de lá, pedi demissão em 1999, fui convidado pelo Grupo Balbo, é um grupo lá de Sertãozinho, Ribeirão Preto, usinas de açúcar, para ajudá-los e apoiá-los na criação da uma das primeiras empresas de alimentos orgânicos do Brasil, que era a Native, e eu ajudei eles e nós criamos a empresa Native Produtos Orgânicos em junho de 1999. Lançamos açúcar orgânico, o primeiro produto a nível de prateleiras de supermercados, mercearia, que foi o açúcar orgânico da Native. Foi a pioneira, e depois vieram outros produtos, café, sucos, cereais, e hoje tem um leque muito grande de produtos. E eu coloquei esse açúcar, esse produto no Brasil inteiro, trazendo a experiência da Copersucar União, o que facilitou bastante, e nós colocamos esse produto no Brasil inteiro, de norte a sul, e eu também dei o suporte para eles, para nós colocarmos o produto em 72 países. Toda a Europa, Estados Unidos, Canadá, o Sudeste Asiático e por aí vai. Então foi uma jornada muito boa, gratificante. Nós estruturamos lá tanto a área de venda, como logística, como marketing. Então, a gente estruturou todas essas áreas aí. Então, você imagine vender um açúcar, por exemplo. Eu vendi açúcar União, pacotinho de 1 quilo, sei lá, 49 centavos o quilo, lá em 99. Em janeiro de 2000, eu estava vendendo o açúcar orgânico Native a 2,80. Quer dizer, 5, 6 vezes mais, né? Então, teve que pegar algumas estratégias boas, né? E a melhor estratégia foi não vender açúcar. O açúcar orgânico era muito caro em relação ao açúcar refinado União. Então, nós começamos a contar a história. E uma história bonita, você está disposto a pagar um preço. Obviamente, vem outros predicados, como ele é diferente, sem prejudicar os outros. Mas se contar a sua história verdadeira, de onde vem esse açúcar, o que é feito com a proteção ambiental, a proteção animal, e por aí vai. Então, nós passamos a contar história, a fazer degustações em supermercados, para o consumidor ver a diferença entre um açúcar orgânico e um açúcar refinado. O açúcar orgânico, obviamente, os dois são da sacarose, mas um tem química e o outro não tem química. E o que não tem química, ele pronuncia o gosto da cana do açúcar. E foi por aí, a gente foi muito bem sucedido nesse aspecto de contar história. Aliás, o mundo precisa de boas histórias e os consumidores estão dispostos a pagar por uma história bonita e verdadeira. Eles estão dispostos, né? O consumidor brasileiro ele tem uma dificuldade. O consumidor brasileiro e alguns outros países estão acostumados a encher a barriga e não se alimentar. Então, ele enche a barriga e se alimenta mal. Esse é o problema. E nós começamos a contar historinha. Quantidade não vale. O que vale é a qualidade, né? Eu acho que daqui a pouco, aí na frente, você vai almoçar uma pílula. Você vai jantar uma pílula. Já, talvez um suquinho, que também será pílula, e por aí vai.
né? Essa talvez seja uma boa alimentação. Então é muito mais uma pílula de um alimento bom do que um Rivotril. Ô, Hélio, o que você acha que era a sua principal característica positiva, assim como executivo, né? O que você acha que você tinha de forte, a sua fortaleza, como dizem? Verdade, verdade e verdade sempre. Ser fiel, nunca enganar, nunca enganar. E contar a história verdadeira. Embora eu tenha saído da Nativa em 2022, eu tenho um leque de conhecimento, eu tenho um leque de amizades muito boa com grandes executivos. Recentemente, por exemplo, nós jantamos, faz uns dias, nós jantamos com o Zé Roberto Tambasco, que foi assessor do Abílio Diniz durante 30 e poucos anos. Nós tivemos com o Beto Pereira, que é um dos donos do Forte que domina lá Campo Grande, Santa Catarina, Paraná, Brasília. Então prevaleceu essa grande amizade, reforçada pelo plantio de árvores. Eles me recebiam, eles não, principalmente durante a pandemia, um pouco antes, eles não recebiam ninguém lá, a nível de executivo, mas eu recebi o plantador de árvores. Esse eles recebiam lá. Então, a gente conseguiu criar um elo muito forte de relacionamento. Eles se tornaram meus fãs, entre aspas, né? E não só eles, mas os familiares deles também, a esposa, o filho, eles me viam lá na televisão, em um determinado programa lá, plantando árvore, tudo. E isso daí me ajudou bastante nesse suporte. Tanto para a Native, orgânicos, que eu negociava, quanto para a gente também se sobressair com ações, eu vou dizer, ações generosas. Ô, Hélio, bom, primeiro eu vou aproveitar para dizer que eu conheço o Tambasco, mandar um abraço para ele. Boa gente, a gente fez bastante coisa pro Pão de Açúcar, na época a gente interagia com ele, fizemos uma revista para eles e tudo mais. Agora, eu queria te perguntar o seguinte, me corrija se eu estiver errado, mas a Native foi vendida a uma certa altura, né, por uma empresa gigante aí, e parece que foi uma transação muito boa, né, uma venda muito vultosa, digamos, né? Você como executivo, independente de ter sido na Native ou nas outras empresas, né, ao longo de décadas, você, além assim, dá para perceber na sua narrativa, né, que você se orgulha, que você gostou, que você foi feliz nesses lugares, mas queria saber se você acha que foi remunerado, foi bem remunerado, se você ganhou dinheiro, se você acha que foi remunerado à altura da sua contribuição. Talvez à altura eu não fosse, mas também quando você ganha um e passa a ganhar dois, é o dobro. Aquilo que você fazia com um, você pode fazer o dobro com dois. Então a remuneração tá ótimo. Para mim foi boa, nada a reclamar, só agradecer. Mas eu acho que a Native poderia ter feito um pouco mais por mim, dada o lançamento do produto, dada a contar essa história, mas são outros caminhos aí, né? Por exemplo, o Zé Roberto Tambacho, quando saiu do Pão de Açúcar, ele fez lá um acordo de confidencialidade, fez um acerto, saiu do mercado durante 5 anos, ganhou muito dinheiro com isso daí, merecidamente. E eu acho que a Native deveria fazer a mesma coisa comigo. Não se vende produto, se vende história, se vende carinho. Eu, como executivo, eu tratava muito mais, às vezes, do coração do cliente do que o negócio do cliente, né? Então, o discurso era totalmente outro. Eu fui falar com o cliente falou, pô, você vem aqui vender para mim? Eu falei, não, eu vim ver como é que você está de saúde, sua família está tudo bem. Não, mas você não quer me vender? Eu falei, não, você vai ter que comprar. Por que eu vou ter que comprar? Porque o seu consumidor vai pedir isso daí. Então, quando o seu consumidor começar a pedir, eu estou à sua disposição. Então, eu fui muito bem sucedido nesse aspecto aí. Mas eu acho que a Native poderia fazer um pouco mais por mim. Mas não tem problema, não. Nós sempre colhemos o que plantamos.